Olá, eu estou lendo aqui Romanos no capítulo 8, que tem algo interessante para nós começarmos o programa de hoje. Eu leio no verso 1, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Note, esse texto diz sobre a lei do Espírito que nos trouxe vida. E muitos acreditam que essa lei do Espírito que trouxe vida substituiu a lei de Moisés. É isso mesmo? O que esse texto está querendo nos dizer? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma vez aqui o programa Na Mira da Verdade. Você sabe, né? Você é muito bem-vindo, afinal de contas, é você quem faz o programa acontecer, mandando as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, e nós vamos ter que responder baseando-se na Bíblia. E quem está na mira para dar a resposta que você precisa é ele, professor Leandro Quadros. Professor Leandro, você está bem, rapaz? Está animado? Tô, graças a Deus, e espero mais uma vez aí receber só as perguntas que eu sei responder. E as Não que é eu não assim que sei, a banda toca, não. Eu vou que procurar Deus, aquelas que você não sabe que Deus responder. não mande as que eu não sei responder. Mas um prazer estar, Tito, aqui junto com você e com o nosso telespectador, que com certeza está assistindo esse programa porque algo lhe chamou a atenção em ter as suas dúvidas respondidas. Convidamos você a enviar as suas perguntas. Este é um programa de resposta a dúvidas bíblicas. Se você está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda e esperamos que você nos acompanhe mais vezes. E olha, realmente você é muito bem-vindo. Se você está zapeando aí a sua televisão e caiu aqui nesse programa, você caiu aqui na TV Novo Tempo, você vai ter uma experiência diferente. Você que gosta de religião, você que gosta de Bíblia, quer saber mais sobre Deus, sobre o nosso Criador, sobre Jesus Cristo, aqui é o programa. Você pode tirar todas as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo. Se você quer fazer alguma pergunta para a gente, você pode mandar. Nós temos alguns mecanismos para você mandar a sua pergunta. Através do SMS, o sistema de mensagens aí do seu telefone, você pode mandar perguntas para a gente. O número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais. Se você está conectado aí, você está no celular, está no Facebook, está no Instagram. No Facebook é namiradaverdade.nt, ou seja, facebook.com/namiradaverdade.nt. O nosso Instagram é @namiradaverdade. Lá tem um videozinho onde abre a oportunidade de você mandar as suas perguntas para a gente. É só colocar ali nos comentários do videozinho, tanto no Instagram como no Facebook. E ainda nós temos o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, e lá está dizendo que o programa está no ar. É só você colocar a sua pergunta que a gente recebe aqui na hora, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente, assim como essa pergunta que chegou quando nós abrimos o programa, falando sobre Romanos 8, a partir do verso 1 até o 3. Ali fala de uma lei do Espírito que trouxe vida. Professor Leandro Quadros, porventura, essa lei do Espírito que diz aqui Romano, que Paulo fala, que trouxe vida, ela substituiu a lei de Moisés, ou seja, quando Jesus veio e fez a nova aliança, essa lei do Espírito que traz vida, substituiu a lei de Moisés?
Essa, Tito, é uma pergunta importante, né? Porque alguns cristãos sinceros creem nisso. Creem que a lei do Espírito, em Romanos 8:1, é oposta à lei de Moisés, diríamos assim, e consequentemente ao decálogo que está na lei de Moisés. Só que essa interpretação, ela é totalmente descontextualizada. Por quê? Aqui não há uma oposição entre a lei do Espírito e a lei de Moisés. Há, no versículo 2, uma oposição entre a lei do Espírito e a lei do pecado. Aqui está a oposição. Depois, nos versos 13 e 4, nos mostra que realmente a lei de Moisés não tem capacidade ou função de salvar, mas não há uma oposição entre a lei de Moisés e a lei do Espírito. No contexto, a oposição entre a lei do Espírito e a lei do pecado. Então vamos ler esses versos e explicar para o nosso telespectador o que seria a lei do Espírito, o que seria a lei do pecado e onde entra ou não entram, na verdade, os 10 mandamentos nesta história. Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Bom, aqui há uma oposição entre lei do Espírito e lei do pecado. O que é a lei do pecado? É a autoridade exercida pelo pecado e que produz morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, a lei do pecado e da morte, né, é a autoridade exercida pelo pecado na natureza humana antes da conversão. Aqui fala que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que isso significa? Eles deixaram de ser condenados porque eles foram justificados pela fé em Cristo. E essa expressão, a lei do Espírito, eu vou ler aqui Romanos 5:18, você vai perceber que ela se refere ao poder vivificante do Espírito na vida daquele que é justificado pela fé em Cristo. Então vamos lá, vamos ler Romanos 5:18, que diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que é o de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que nos dá vida? É vida espiritual, é a justificação pela fé em Cristo. Então, a lei do Espírito é este poder vivificante que experimentamos do Espírito Santo quando somos justificados pela fé em Cristo. E quando somos justificados pela fé em Cristo e desfrutamos deste poder vivificante do Espírito, que é a sua lei, diríamos assim, a lei do Espírito, nós somos livres da lei do pecado, ou seja, da autoridade, do domínio do pecado em nossas vidas, deixamos de ser pecadeiros, diríamos assim, mesmo continuando sendo pecadores, que serão glorificados depois e não terão mais a natureza pecaminosa. Então, lei do Espírito, poder vivificante do Espírito Santo, resultante de uma justificação, de você desfrutar a justificação pela fé em Cristo. E ela está oposta à lei do pecado, que é a autoridade, é o domínio do pecado exercido na natureza humana antes da conversão. Agora, no verso 3, é dito, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Ou seja, aqui já mostra uma referência assim, à lei de Moisés, tanto o seu aspecto moral quanto o seu moral, toda a lei, que a lei ela tem uma função. Ela faz parte do estilo de vida ético dos salvos, diz Hebreus 8:10, por exemplo, que diz que essa lei é escrita no coração e impressa na mente. Ok? Só que a lei não pode nos salvar, porque se a nossa carne está enferma, a nossa natureza está enferma pelo pecado e a lei nos condena, como que ela vai nos salvar? Ela não pode fazer isso. Então, só quem poderia pagar pela nossa transgressão não é a própria lei que condena o transgressor,
Quem pode pagar pela transgressão é o justo, perfeito sacrifício de Jesus Cristo. Agora, olha que interessante como não há oposição da lei do Espírito com a lei de Moisés. Porque no verso 4 já mostra que o resultado de, primeiro eu sou justificado por Cristo, aí eu desfruto da paz, da alegria dessa justificação, desfruto do poder vivificante do Espírito, porque a lei de Deus não tem essa função e nem pode me salvar porque ela também me condena. Só que o verso 4 nos mostra que, como resultado dessa justificação, da santificação, da atuação interna do Espírito, o preceito da lei vai se cumprindo em nossas vidas. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. E não é só uma referência aqui, simplesmente a lei do Espírito, porque fala aqui, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quando a pessoa é justificada pela fé, experimenta o poder vivificante do Espírito e é liberta da autoridade do pecado, agora ela vai passar a guardar a lei como parte do seu estilo de vida ético. Não como meio de justificação ou de salvação, porque foi Cristo quem fez isto por nós, a lei não pode salvar quem ela condena, mas o fato dela não fazer parte da justificação não significa que ela não seja parte agora da vida de santificação, processo pelo qual Deus vai implantando a sua natureza no ser humano, processo esse que vai ser completo apenas na glorificação. Então, essa leitura mais ampla e contextual de Romanos nos mostra que de forma alguma há uma oposição entre a lei do Espírito e o Decálogo, por exemplo, ou a lei de Moisés, que engloba outras coisas. A oposição entre a lei do Espírito e a lei do pecado, mostrando que a lei de Deus não tem função salvadora, mas que ela vai passar a fazer parte de uma vida transformada pela graça. É só a pessoa ler Romanos 8 de uma forma mais ampla, não é? E ela não vai chegar a outra conclusão que não seja a de que somos justificados pela fé em Cristo, mas como resultado da justificação, Deus vai nos colocando em harmonia com a sua palavra, com a sua lei. Muito bom, professor, muito bom. E olha aí, vai mandando as suas perguntas. Estamos ao vivo, mande aí pelo SMS, pelo Facebook, Instagram, participe e vamos colocá-lo na mira da verdade. Olha só, chegou aqui pelo nosso SMS, deixa eu ver se tem um nome. Tem. É o Antônio Clério de Lima, ele é de São Joaquim, Santa Catarina, e ele pergunta o seguinte: gostaria de mais esclarecimento a respeito de Deus e Jesus, porque em alguns textos bíblicos dá a entender que Deus é um e Jesus é outro, mas em alguns outros textos já dá a entender que Deus e Jesus é um só. E realmente essa é uma dúvida que muitos têm em relação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se nós temos um Deus. Como que a gente consegue explicar essa questão de Deus, Jesus e o Espírito Santo? São pessoas diferentes? São deuses diferentes? Como explicar a trindade aí, professor? Veja, eu vou abordar aqui alguns versos e vou até indicar depois um estudo bíblico para o nosso telespectador se aprofundar na compreensão da doutrina da Trindade. Vamos ler aqui dois versos importantes, tem muitos, né? Mas o primeiro, João 10, verso 30, e vou ler também João 14, 8 e 9. João 10, 30, eu e o Pai somos um. Bom, quando Cristo fala que Ele e o Pai são um, será que são a mesma pessoa? Não. Vou ler outro texto e aí vou lhe explicar o que significa esse verso. João 14, 8 e 9. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Cristo aqui está se apresentando como a revelação plena de Deus Pai. Ele não está dizendo que Ele e o Pai são a mesma pessoa, até porque em João 17, Cristo ora para Deus Pai. E se fosse a mesma pessoa, não faria sentido nenhum Cristo orar para Ele mesmo.
Por exemplo, em Atos 7, 54 a 56, Jesus está sentado à direita do Pai. Não tem como. Eu, por exemplo, como que eu vou estar à direita de mim mesmo? Isso é impossível. Então, se Cristo ora a Deus Pai, se ele está sentado à direita do Pai, quer dizer que ele é uma pessoa distinta do Pai. E quando ele fala em João 10,30 que ele e o Pai são um, ele está dizendo que ele e o Pai são uma unidade e têm a mesma natureza divina. Tanto que no verso 31 diz que novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Porque quando Cristo se identifica como sendo um com o Pai, Cristo está dizendo que tem a mesma natureza divina. Então, há provas bíblicas abundantes de que Cristo é uma pessoa distinta do Pai. Um outro exemplo que eu me lembrei agora, o batismo de Cristo em Mateus 3, 16 e 17. Quando Cristo é batizado, o Espírito Santo desce no ombro dele em forma de uma pomba, demonstrando a aprovação e a unção de Cristo como Messias pelo Espírito. E do céu o Pai fala assim: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Não é Jesus falando do céu para ele mesmo aqui na terra. Então são pessoas totalmente distintas. Então quando ele fala que ele e o Pai são um, é uma unidade. Por exemplo, eu posso dizer, minha esposa e eu somos um, porque somos um casal. Um aqui expressa unidade. Então por isso que nós gostamos de uma expressão em referência à Trindade, que é a triunidade. São três pessoas distintas, mas há uma unidade, um vínculo tão próximo por causa da natureza, cuja essência é a mesma, que chamamos de um Deus por causa desta unidade, mas é uma triunidade. Eu vou recomendar para você um dos cursos bíblicos da Novo Tempo, para você estudar um pouco mais sobre a Trindade. Nós temos aqui vários cursos, eu vou pegar este curso aqui, O Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Esse estudo seria interessante você ter, se você ainda não tem. Você pode pedir o seu estudo em formato de revista pelo telefone 0 operadora 12 2127 3121. Liga agora. Temos uma equipe aqui à disposição para lhe enviar esse estudo bíblico. Você vai estudar, obviamente, o foco do estudo é a pessoa do Espírito Santo, mas você vai entender aqui, por exemplo, temos aqui uma lição, a de número 4, a personalidade do Espírito Santo. A lição de número 1, o Deus Espírito Santo. Isso aqui vai ajudar a você perceber que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Então são aqui 15 lições para você conhecer mais sobre a doutrina do Espírito Santo. No meio teológico é chamado de pneumatologia, estudo do Espírito, ok? Então peça o seu curso agora mesmo. Nossa equipe estará à disposição para lhe enviar este material como não é mais do que um presente, na verdade isso aqui é um guia de estudo da Bíblia. Você não vai pagar nada, mas isso aqui é mais do que um presente, é uma oportunidade de você se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Com certeza o nosso telespectador está pedindo aí esse curso bíblico. Agora chegou mais uma pergunta aqui relacionada ao Espírito Santo. Veja só, o André, ele é de Fortaleza e ele pergunta o que seria o batismo com o Espírito Santo, pois na igreja a qual eu congrego, o pastor vive dizendo para buscar esse tipo de batismo e fico meio na dúvida. Isso é muito comum, professor. Muitos ficam na dúvida do que é o batismo do Espírito Santo, sabe? O que você pode falar na Bíblia aí sobre o batismo do Espírito Santo? Com certeza, nesse guia de estudo aí da revista Esperança, o nosso telespectador também vai poder ter resposta aí. Mas aqui, ó, na lata aí, o que você poderia responder sobre a questão do batismo do Espírito Santo? Veja, vou ler aqui um texto bíblico, tá? A lição de número 11 do Guia de Estudos, Batismo e Plenitude do Espírito Santo. O que é ser batizado no Espírito? É você receber uma medida abundante do Espírito Santo na sua vida. Ser batizado no Espírito é, por meio do batismo também nas águas, você fazer parte do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Então, 1 Coríntios 12, 13, ó. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo.
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Quando aceita-se a Cristo como Salvador pessoal e a pessoa é batizada nas águas, ela também está sendo batizada no Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado de uma forma abundante na vida dessa pessoa. Ela vai fazer parte do corpo espiritual de Cristo e, como resultado do batismo com o Espírito, esta pessoa, além de fazer parte do corpo espiritual de Cristo agora, ela vai receber dons espirituais ou um dom espiritual e poder para ter uma vida cristã ao lado de Cristo. Tá, eu vou ler mais um texto. O nosso tempo já estourou aqui, professor, mas é importante você falar isso daí para a gente deixar claro, porque muitos pensam que o batismo do Espírito Santo é você falar em outras línguas. Sim, e biblicamente, Tito, não é. Algumas pessoas batizadas no Espírito, na Bíblia, falarem em línguas e muitas outras não. Então, eu recomendo até 1 Coríntios 12, 29 e 30, 28 a 30, onde o apóstolo mostra, não é, que o batismo com o Espírito não é evidenciado apenas pelo falar em línguas. Porque ele mesmo fala dos versos 28 a 30, que nem todos falam os mesmos dons, têm os mesmos dons. Então, não se deve associar de uma forma absoluta o batismo no Espírito ao dom de línguas, porque outros dons espirituais manifestam que essa pessoa é batizada no Espírito. Leia também Atos 2, 37 e 38, que ali você vai ver que juntamente com o perdão dos pecados, durante o batismo, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. Tá? Então, na lição de número 11 do nosso guia de estudos, você vai poder se aprofundar mais nesse assunto. A gente vai para um breve intervalo. Aproveite o intervalo, manda sua pergunta, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo aqui e olha só, pessoal aqui no Instagram mandando bastante pergunta pra gente. Obrigado pela sua participação, obrigado por você enviar os seus questionamentos. E eu digo a você, não desanime, de repente eu não consigo pescar sua pergunta aí, você fica chateado comigo. Por favor, não desanime, continue insistindo, mandando sua pergunta, que a qualquer momento ela estará na mira. Por exemplo, a Tainá. Eu sei que a Tainá já mandou mais de uma vez, porque eu já vi a pergunta dela aqui, mas eu não tive como colocar no programa, mas hoje a sua pergunta foi pescada, Tainá. E olha só o que ela diz. Boa noite, Tito, professor Leandro Quadros. Tenho 18 anos, sou de Campinas, sou muito grata pela existência desse programa e pela vida de vocês. Recentemente me converti à igreja adventista e comecei a ter um interesse maior pelo livro do Apocalipse. Agora, já ouvi algumas pessoas e até pastores dizerem que nós iremos ter um corpo completamente glorificado, sem feridas, cicatrizes e outras, entre outras coisas. Enquanto Jesus, ao realizar o sacrifício na cruz como consequência, ficará em um corpo humano com as mesmas feridas que lhe foi ocasionadas aqui na terra. Em contrapartida, no livro do Apocalipse, lá no capítulo 1, dos versinhos 13 aos 18, temos uma visão de João vendo Jesus totalmente glorificado em sua aparência. Eu gostaria de entender se isso, o que dizem, é fato ou se Jesus, assim como nós, terá também o corpo glorificado sem marcas deste mundo. Olha aí, professor. Jesus vai estar no céu com as suas marcas nas mãos e nos pés para lembrar o sacrifício que ele fez pela humanidade ou não? Veja, a Bíblia ela não é específica em relação a isso, mas eu vou ajudar a nossa telespectadora na sua dúvida. Veja, Cristo se encontra realmente no céu glorificado. Então o que acontece? Às vezes o pregador pode não ter se expressado bem, mas, por exemplo, o fato de crermos, e nós deduzimos isso, que Cristo terá as marcas da cruz como um lembrete e sinal eterno do seu amor por nós, não significa que o corpo não tenha sido glorificado. Então, ele pode ter essas marcas mesmo no seu corpo glorificado. E você falou muito bem, Apocalipse 1 apresenta a Cristo como glorificado.
E tem um outro texto, que é Filipenses 3, 20 e 21, que eu vou ler para você agora. Esse texto mostra que os cristãos, os justos, serão glorificados à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Então, esse também nos mostra que Cristo não está lá com um corpo manchado ou afetado pelo pecado, ok? Diz assim o texto: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, se o corpo do justo vai ser igual ao corpo da sua glória, quer dizer que Cristo possui já ele já foi glorificado, ele reassume todos os seus atributos divinos. Tem um texto que muitos cristãos sinceros aplicam, mas o texto não fala disso. Tem um texto, eu estou tentando lembrar agora, se é em Zacarias, em que diz assim: que feridas são essas nas tuas mãos? E aí alguém diz assim: são feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Tá? Esse texto, muitos cristãos sinceros aplicam as feridas das mãos de Cristo, mas não é esse o contexto. Tá? Eu não posso dizer que a Bíblia fala isso diretamente, porque ali no contexto, essas feridas seriam exercidas nas mãos dos falsos profetas e que as pessoas veriam claramente esses falsos profetas feridos porque eles não se arrependeram dos seus erros e terem conduzido o povo à rebelião. Tá? Mas não é um erro aplicar ao fato de que o amor eterno de Cristo, não é, fará com que nós temos uma lembrança eterna do que ele fez por nós na cruz. Então nós conseguimos deduzir que ele vai ter sim, o seu corpo já é glorificado e ele terá essas marcas da cruz. Agora eu não posso dizer para você biblicamente, está ali no texto bíblico que é assim, porque aí eu não estaria sendo honesto em relação ao texto bíblico. Ok, muito bom, muito bom. Olha só a pergunta agora, pessoal do Facebook mandando perguntas. Obrigado por você acompanhar a gente no Facebook. Quem mandou foi a Edith Pedroso e ela diz o seguinte: sou de Joinville, Santa Catarina, sou católica e gostaria de um parecer do professor Leandro Quadros, lá em Mateus 3, os versos de 1 a 12, mais precisamente no versículo 11. O que João quis dizer? Batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que quer dizer então batizar com o Espírito e com fogo, professor? Foi João Batista que falou isso, não é? Sim, Mateus 3:11, ó. Eu vou ler Mateus 3:11 e 12. Muito obrigado à nossa querida irmã católica por enviar sua pergunta e por sua confiança no nosso trabalho. Vou lhe dar as interpretações possíveis, porque há comentaristas que têm uma opinião, outros que têm outra. Mas ambas podem ser aceitas dentro do contexto geral das Escrituras, tá? Mas vamos ler aqui. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Olha que interessante. Aqui fogo, ele pode se referir tanto à purificação que o Espírito Santo exerce na vida do crente, mas também pode ser uma referência ao fogo do juízo, porque no verso 12 fala que Deus vai recolher, não é? Aqui, ó, limpará completamente a sua eira e recolherá o trigo no celeiro, mas a palha vai queimar com fogo inextinguível. Então, alguns autores entendem de uma forma ou de outra, outros juntam as duas compreensões. Dizem assim, bom, esse fogo do Espírito é o poder capacitador, é a purificação do Espírito na vida do crente, quando ele é justificado pela fé em Cristo, mas para aquele que é um descrente, este fogo do Espírito, que poderia ser um agente de purificação da sua vida, será o seu agente de juízo no dia do juízo final. Então, tem essas duas interpretações. Eu particularmente, a princípio, eu vejo que as duas estão aí de acordo com o contexto geral das Escrituras.
Muito bem, muito bem. Mande a sua pergunta para a gente aí e vamos colocar o professor na mira. Eu tenho mais uma aqui por SMS agora. Quem mandou foi o Pedro de Brasília. Obrigado, Pedro, por estar acompanhando aqui a Novo Tempo, o programa Na Mira da Verdade. Boa noite, irmãos. Parabéns pelo programa. Vocês acreditam em seres extraterrestres? Se sim, qual é o embasamento bíblico? Professor, existem seres extraterrestres? Veja, Existe algum relato bíblico de seres extraterrestres aí, professor? nós só temos que ter Só de ano, cuidado com essa questão de OVNIs, né? Nós temos que lembrar, a Bíblia mostra, eu vou mostrar aqui para você agora que a Bíblia apresenta assim a existência de seres de outros mundos, mas nós não podemos deduzir que estes seres de outros mundos ficam aí despertando simplesmente a curiosidade ou trazendo excitação para os habitantes da Terra, tá? Então veja, Apocalipse 12 mostra ali o conflito cósmico entre o bem e o mal, isso está em toda a Bíblia, na verdade, mas especificamente no capítulo 12, verso 12, mostra uma cena interessante, que após a vitória de Cristo na cruz, sua morte e ressurreição, Satanás, após a morte de Cristo na cruz, Satanás perde definitivamente o acesso a outros mundos, né? E aí há uma comemoração. E esta comemoração da derrota de Satanás, você percebe que ela está ao longo do cosmos, do universo. Então, diz assim, por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Então veja, não é só céus aqui que está no plural, céus e os habitantes dos céus. Céus, vós neles habitais. Ai da terra e do mar. Então há um contraste entre os céus no plural, habitantes desses céus no plural, em contraste com a terra, que está em problemas porque o diabo está cheio de ira, sabendo que agora ele tem pouco tempo. Então essa expressão, a festejai os céus e vós os que neles habitais, em contraste com o planeta Terra, demonstra sim que seres de outros mundos não caídos celebraram a vitória de Cristo na cruz. Então nós conseguimos ver perfeitamente isso no texto, mesmo que de uma forma mais indireta. Agora, os únicos seres, entre aspas, né, extraterrestres, autorizados a terem algum contato com o ser humano são os anjos. Fora isso, descarte. Porque Hebreus 1,14, por exemplo, diz, né, que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação, daqueles que creem. Então veja, Deus jamais enviaria para cá ETs extraterrestres, com a cabeça desse tamanho, um olho desse tamanho, animal, bicho tudo assimétrico, ou até mesmo, algum, entre aspas, espíritos de outros mundos lindos. Deus não faz isso, porque Deus tem uma classe de seres destinada a trabalhar aqui em favor da humanidade nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, que são os anjos. Ok? Então, analise, há dois poderes antagônicos no universo, né? Cristo e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. Tudo aquilo que não vem de Deus, que não tem fins salvíficos ou de conduzir seres humanos a Deus, pode ter certeza, por mais, entre aspas, bonito que possa parecer ou curioso, vem do poder antagônico a Deus e não vem de Deus. E olha, nessa mesma linha, o Hawker Pereira, ele perguntou o seguinte, olá Tito, professor Leandro Quadros, já fui católico, hoje estou me preparando para me tornar adventista e o programa de vocês me ajudou muito nessa decisão. A minha pergunta é, quando finalmente estivermos na glória de Deus e na vida eterna, vamos poder visitar outros planetas, conhecer outros povos que Deus criou e desfrutar de toda a natureza criada? É outra questão aí parecida com essa questão Sim. De extraterrestre, porém são povos de outros planetas que Deus criou. A Bíblia fala que Deus criou outros planetas além do nosso planeta, professor? Veja, aquele texto que eu acabei de ler, né, de Já dá a Apocalipse entender. 12:12, né, já fala ali céus, vós, habitats em forma plural, né? Então já mostra que Deus criou outros mundos, sim.
Agora, em relação a esta pergunta de conhecer, nós podemos perfeitamente deduzir que sim. Por quê? O que nos separa hoje de uma relação íntima com Deus e com os anjos, por exemplo? É o pecado, né? Então, quando Deus, Jesus Cristo, voltar, destruir o pecado e glorificar o nosso corpo, o que a Bíblia diz, por exemplo, em João 14, 1-3? Jesus fala, né? Que Ele vai voltar e nos levará para que onde Ele está agora, nós estejamos também. E onde Cristo está? Ele está no santuário celestial, na Nova Jerusalém, e Ele tem acesso, contato com todas as suas criaturas, seus anjos e outros seres que Ele criou. Então, como também 1 Tessalonicenses 4,16 ensina que seremos arrebatados com Ele entre as nuvens, para o encontro nos ares e estaremos para sempre com o Senhor, não há dúvidas de que onde quer que o Senhor possa estar, nós poderemos estar com Ele, inclusive conhecendo esse vasto universo que Deus criou. E aqui tem um texto que não fala deste assunto, mas ele mostra que o que nós conhecemos só em parte agora, nós vamos conhecer plenamente, quando não estivermos limitados pela natureza pecaminosa e pelo nosso mundo físico aqui, quando tivermos acesso também ao mundo espiritual. E 1 Coríntios 13:12, Paulo diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, porque o espelho deles era um reflexo que se via da própria imagem no bronze. Então, por isso que ele fala assim, né? Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Então aquilo que nós conhecemos hoje, a nível de conhecimento, o que temos hoje a nível de conhecimento, nem se compara com o nível de conhecimento que teremos na eternidade. E com certeza vamos conhecer muitas coisas que Deus criou e cria, até porque Deus nunca parou de criar, pelo fato de o próprio universo estar em constante expansão. Sou Eliane, sou do Ipiranga, São Paulo. Eu sei que todos os mortos irão ressuscitar. Eu gostaria de saber se aqueles que não morreram em Cristo, e sem o conhecimento da palavra de Deus, terão a oportunidade de aprender e se arrepender de seus pecados e ter o privilégio de herdar o paraíso com os demais fiéis em Cristo. Isso poderá acontecer? Essa pergunta você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já estamos de volta ao vivo e a pergunta da Eliane ficou em aberto e ela quer saber o seguinte: aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Agora, aqueles que não morreram em Cristo sem o conhecimento da palavra de Deus terão a oportunidade de aprender e se arrepender de seus pecados e ter o privilégio de herdar o paraíso com os demais fiéis em Cristo? Professor Leandro Quadros, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, todos serão ressuscitados. Depois dessa ressurreição, será que alguém terá chance de aprender e também herdar a vida eterna? Biblicamente, Tito, não. Não, né? Quem não fizer parte da primeira ressurreição fará parte da segunda ressurreição e vai ter a morte eterna. Vamos ler isso aqui. Então, depois da volta de Jesus, ninguém vai ter a chance de conhecer e depois herdar a vida eterna. Tito, ninguém. É por isso que a Bíblia, Tito, adverte sempre para aceitar a Cristo hoje, em vida, porque depois da morte já era. Por exemplo, o Evangelho, antes de Cristo voltar, por que o Evangelho vai ter sido pregado em todo o mundo? Toda pessoa vai ter um conhecimento. Uns menor, outros maior, não importa. O importa é que a pessoa tenha algum conhecimento e diga um sim para Deus com base nesse conhecimento. Apocalipse 14,
6 a 12 mostra o cumprimento da pregação do evangelho em todo o mundo. E só após isto ocorre a volta de Cristo. Por quê? Porque é justamente para que o maior número possível de pessoas esteja preparado. Porque quem não fizer parte da primeira ressurreição, ele vai sofrer o poder da segunda ressurreição, que vai ser a morte eterna, não tem como mais. Vamos ler aqui alguns textos. O primeiro, Apocalipse capítulo 20, tá? Versículo 5. Falando Jesus fala, já é importante você ter em mente, ó, em João 5, 28 e 29, Cristo fala de duas ressurreições. Esse termo aqui é importante, eu lembrei dessa expressão, ó, ressurreição da vida e outra expressão, ressurreição da morte. A ressurreição para a vida ocorre na segunda vinda de Cristo. A ressurreição para a morte, que é para a condenação eterna, ela ocorre depois do milênio. E o que diz Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6? Comentando, diríamos assim, complementando a informação que Cristo deu lá em João 5, 28 e 29. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, ou seja, quem tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Quer dizer que na segunda, a segunda morte tem autoridade, na segunda ressurreição. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E é assim, porque de acordo com 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, quando Cristo voltar, os justos são arrebatados, visivelmente. O arrebatamento secreto não existe na Bíblia, ok? Amigo telespectador, tem isso em mente. A Bíblia não ensina arrebatamento secreto, não existe isso. O arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é num contexto visível e audível. Leia e você vai perceber. Quando ocorre isso, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9 diz que os ímpios são destruídos pelo fogo, pelo resplendor da glória de Cristo. E pelo fato de ter sido destruído pelo resplendor da glória de Cristo, isso já demonstra que ele não aproveitou as oportunidades de arrependimento e de salvação. Então ele vai ser ressuscitado depois do milênio para o castigo e juízo final no lago de fogo. É por isso que 2 Coríntios 6,2 diz, ó, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,13, na verdade. Tá? 4,7 também, 3,7, mas 2 Coríntios 6,2 fala uma outra coisa, que hoje é o dia da salvação. Então, tenha isso em mente. Se você é uma pessoa que talvez está nos assistindo agora, e nunca fez de Jesus o seu salvador pessoal, saiba que a graça de Deus ainda está batendo aí no seu coração. A porta da graça de Deus, diríamos assim, está aberta para você. Se você um dia se afastou do Evangelho, você ainda pode voltar. Mas se você deixar para depois da morte não tem mais oportunidade. Então aproveite o tempo que se chama hoje, como diz 2 Coríntios 6, verso 2. Muito bem, professor, muito bem. A gente fica muito feliz que as pessoas acompanham sempre o nosso programa e a gente fica mais feliz ainda quando elas têm a chance de vir aqui e ver o programa de pertinho. Hoje nós temos alguém que veio ver o programa de pertinho, o irmão Rubens Xavier, um abraço aí, obrigado por estar acompanhando a gente aqui, vendo o programa, é muito bom. Se um dia você estiver passeando aqui por Jacareí e se quiser vir assistir o programa, pode entrar em contato com a nossa produção e teremos o maior prazer em receber. Não conseguimos receber muitas pessoas, mas um ou outro sempre vai ter a chance de estar aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Professor, a próxima pergunta é a seguinte, quem mandou foi a Lilian do Rio Grande do Sul, ela é cristã, filha de pai adventista, e ela queria saber de você, se você saberia explicar o que acontece com alguma pessoa que tem uma experiência com o sobrenatural. Por exemplo, pessoas que dizem ter visto a própria alma sair do corpo estando vivas e acordadas. Não se trata de estar em coma, não, ou dormindo, mas sim de enxergar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é possível?
Sim, mas por causas... existem causas, obviamente, sobrenaturais e causas naturais, tá? Então, por exemplo, uma pessoa pode ter a sensação de estar fora do corpo, não apenas quando está em coma, mas sob o efeito de alguma droga, lícita ou ilícita, né? Um sonho. A pessoa em um sonho pode ter a sensação de estar fora do corpo, porque isso é uma causa natural. O cérebro, o cérebro é algo tão complexo. Eu lembro de uma vez, quando eu conversei com a médica, a psiquiatra, né? Na época que eu estava aí usando medicamentos, que eu me tratava por algumas questões emocionais, ela dizia assim que, minha psiquiatra, a doutora Patrícia Matos, na época, um abraço para ela, se ela estiver me assistindo. Ela disse para mim uma vez assim, o cérebro é tão complexo que quanto menos nós mexermos com o medicamento é melhor. Então, a própria ciência não desvendou os mistérios do cérebro. Então, o cérebro é algo espetacular. Então, tem causas naturais, efeitos de drogas lícitas ou ilícitas, esse, como você falou, estado de coma, dependendo do trauma que a pessoa sofreu, do traumatismo craniano, ela pode também ter essa sensação, então são várias causas. Agora, quando há uma experiência, preste atenção nisso aqui, quando essa sensação do corpo, de sair fora do corpo, é acompanhada de uma experiência espiritual que contradiz o texto bíblico, aí você tem que ficar esperto, diríamos assim. Porque se essa experiência contradiz a Bíblia, Satanás, sim, que conhece a natureza humana, pode de alguma forma ter criado algo, uma imagem mental na pessoa para ela ver aquilo. Então, algumas pessoas relatam, por exemplo, a sensação de que entravam num túnel de luz e elas sentiam um amor muito profundo e aquilo ali para elas era a presença de Deus. Ou seja, essa é uma doutrina que não é bíblica, porque Deus, ele é um ser pessoal, ele não é uma energia presente no universo. Então, lógico, pode ter uma causa também natural nisso, mas quando há uma questão muito forte, sobrenatural, informações, diríamos, do mundo além, pode ter certeza, é uma manifestação demoníaca. Então tem que fazer uma avaliação para ver se a causa foi natural ou foi sobrenatural. Porque Deus jamais daria uma revelação, por exemplo, que contradissesse o que Ele é. Ele é um ser pessoal. Ele não é uma simples energia, uma simples luz. Nós vamos ver a face de Deus, diz Apocalipse 22:4. O mundo espiritual é composto por anjos e seres de outros mundos, mas não de espíritos de mortos, porque biblicamente não se pode viver fora do corpo. Só 3 exemplos rapidamente. Gênesis 5:24 mostra que Enoque, quando foi levado para o céu, foi levado em vida, com o corpo. Segundo Reis capítulo 2, mostra que Elias foi levado vivo, com o corpo. E quando Moisés aparece no Monte da Transfiguração, ali em Mateus capítulo 17, Judas 1:9 nos informa que ele havia sido ressuscitado. Então não existe ser humano no céu sem o corpo. Então não é possível ter uma consciência fora do corpo. Então quando não é uma causa natural, pode ter certeza, tem uma questão satânica envolvida para ensinar algo que não está na Bíblia e para levar as pessoas a acreditarem numa falsa concepção de Deus, de salvação, e por aí vai. Muito bom, hein? Muito bom. Obrigado você que fez a pergunta, você que participa mandando as suas perguntas para a gente aqui. É muito bom ter a sua companhia aqui, fazendo o programa acontecer. Que é isso aqui, na mira da verdade? Está recebendo alguém aqui? Vamos ver o que é isso aqui. Opa! Ô, de casa! Olha quem está aqui, pessoal. E aí, Titão? Opa, você está perambulando pela programação da Novo Tempo aí, rapaz? Vem cá, vamos ficar na luz aqui. Que história é essa daí, Cris? O que você tem pra gente? Primeiro, uma honra estar aqui na Mira da Verdade. Um abraço também, professor. Olha aí, professor. Olha aí quem está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Cris. Maravilha. O professor tá de azul, né? Cor do céu, tá tudo certo, tá tudo em casa. A cor do céu, você é um bom observador. Você é um grande observador. Mas estamos aqui porque estamos em um mês de doação especial. É verdade. Do Anjos da Esperança, dando o primeiro passo do ano, Tito. É muito bom. E como é que é isso? Como é que é essa questão do... Eu sei que o Anjos tem algumas missões durante o ano.
Verdade, né? E agora a gente já começa tendo a primeira? Como é que é isso? Primeira missão. Então, olha, nós consideramos o Anjos, né? Todos os anjos, um exército da paz. É uma turma que leva o evangelho, que faz a diferença. E nós temos normalmente 4 missões, né? Março nós temos uma missão, o pessoal já está acostumado a fazer. Maio, agosto e também novembro. Março, a gente sempre tem uma missão especial no começo do ano. Por exemplo, ano passado, a gente trouxe o Doa em Dobro, porque a gente sempre tem um curso bíblico para lançar. Sim. Então, esse ano... E os anjos ajudam Ajudam. a formar, a criarmos esse novo estudo bíblico para que mais pessoas Exatamente. recebam esse ensinamento. Esse Exército da Paz vai doar em dobro para quem já é Anjo da Esperança, vai fazer uma doação em dobro para justamente nós desenvolvermos e enviarmos no mês de abril esse estudo bíblico chamado Eu Creio. A gente sabe que a gente tem que ter, então pregar mais um guia guia como esse aqui, ó. Só que, porém, nós temos vários, vários guias. E outra, todos são enviados de graça, tem um preço para fazer, tem um preço para enviar, mas eu digo sempre que essas revistas têm cheiro da esperança, porque é o nosso anjo que manda o seu valor. E a gente quer enviar 40 mil unidades em abril com a sua doação. Só que o bacana, como nós estamos falando de um exército, esse ano tem uma diferença. Nós vamos enviar para a sua casa, para você que doar em dobro, por exemplo, um bottom para você usar no peito. O peito, exatamente, para a sua casa, totalmente de graça. Então, você fez a sua doação especial em dobro. O pessoal vai na igreja, leva o bottom. Né, e já faz um merchanzinho para dizer quem não é Anjo da Esperança. Que bottom é esse? Que bottom é esse que você está usando? Olha, é exclusivo para quem fazer sua doação em dobro. Mas, por exemplo, você que nunca doou, faz uma doação simples, vai receber o bottom também. Para você que faz um tempo que não doa, ô Dona Maria, faz uns 3, 4 meses, um ano que não doa mais, se você doar, você também vai receber pelo correio esse bottom. Aí, aniversário do Anjos em maio vai ter outro, o convide um amigo em agosto. Então, é algo colecionável. Eu vou colecionar. É uma coleção, porque são bottoms de um exército de missionários. E semana que vem, por exemplo, eu doei em dobro, vou receber o bottom em abril. Certo. Eu voltei a ser anjo, vou ganhar o bottom em abril. Só que, a partir de agora que eu fiz essa ligação, você vai ligar agora 0 operadora 12 21 27 30 30, fez sua doação, doou em dobro, por exemplo, eu dou R$20. Esse mês vou doar 40. Me esforcei e vou doar 40. Porque esses outros 20 vai ser específico para a gente produzir esse estudo bíblico, eu creio. O Brasil está necessitado da palavra, vai dar tudo certo. O nosso doador, o missionário, não precisa ganhar nada, porque ele já ganha de Jesus. Mas é um carinho da Novo Tempo. E semana que vem a gente vai ter o seguinte, hein? A gente vai, se você quiser, a gente vai ter desafios valendo presentes, camiseta, squeeze, até uma viagem para Novo Tempo. E como é que vai funcionar pago. isso? Eu vou ganhar um kit aí, é isso? É que semana que vem a gente vai fazer o seguinte, vai fazer um concurso cultural. O bottom você já ganha de graça. Certo. Semana que vem a gente vai ter um desafio aqui, do Não Diga Alô, Diga Novo Tempo. Se você quiser participar, você vai mandar uma frase para o programa aqui do Namira. Por que eu sou Anjo da Esperança? Nós vamos escolher, não é sorteio, as melhores frases e vamos ligar na hora. Nós vamos falar com você ao vivo aqui no programa do Anjos. É no que logo Família. na sequência, né? Hoje vou estar lá, hein? Vai estar? Eu vou estar com você lá. Exatamente, professor Leandro, Eu e o você, Leandro. Titão, Vamos estar conosco atendendo. Então, semana que vem, só que no do Anjo a gente vai começar quinta-feira já. Opa. Nesta quinta-feira, então, nós já vamos não ligar. Diga alô, diga sou anjo, sou novo tempo. Valendo presentes. Ao vivo, hein, gente? Ao vivo. E qual é a ideia? É abraçar o nosso Anjo da Esperança. Que legal. É pegar esse exército da esperança. Vamos pregar o evangelho para o Brasil inteiro este ano. Então vai ser uma bênção. Mandar o bottom para casa. Depois nós brincarmos aqui no Não Diga Alô, Diga Sou Anjo Novo Tempo. E vamos mandar para a casa da pessoa um presente, uma camiseta, um squeeze, uma caneca dessa linda. Olha, o pessoal gosta dos souvenirs da Novo Tempo, as camisetas, as canequinhas. E você vai ter a chance, quem sabe, de ganhar uma canequinha dessa que eu bebo água aqui todo o programa. Você pode ganhar uma camiseta com a logo da Novo Tempo. Que legal, que legal. Benção. É o seguinte, o nosso tempo aqui já está acabando. Eu vou com você lá. É o seguinte, telespectador, agora nós vamos passar direto para o Anjos da Esperança. Tanto o professor e eu, nós vamos lá acompanhar junto com o Cris essas histórias maravilhosas que nós temos aqui de vidas transformadas. E a gente se sente feliz em poder participar com isso, viu? Professor Leandro Quadros, vamos para lá para outro programa agora? Vamos agora participar com os Anjos da Esperança. Deus te abençoe, Tito, Cris, até logo mais. E lembre-se, amigo telespectador, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E você sabe, sempre os seus questionamentos estão aqui, ó, na mira
da verdade. Vamos lá, Cris. Bora? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.